Vereadores integrantes da CPI da Prosempa visitam sede da companhia em Porto Alegre. Estado entrega no Legislativo o orçamento do Executivo para 2014. Estimativa de investimentos chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Em Assembleia Geral, CEPERS decide encerrar greve da categoria. Movimentos sociais pedem ao Conselho de Medicina agilidade no registro de profissionais estrangeiros que vão atuar no Sistema Único de Saúde. Justiça autoriza destruição de casas históricas no bairro Moinhos de Vento, na capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Vereadores de Porto Alegre, integrantes da CPI da Prosempa, fizeram uma vistoria no prédio da empresa esta tarde. O objetivo era conferir de perto onde e como foram gastos os recursos destinados à companhia. Os funcionários da Prosempa fizeram uma manifestação no pátio da empresa antes da vistoria dos vereadores. Eles exigem a apuração efetiva de todas as denúncias de irregularidades envolvendo CCs e do mau uso do dinheiro. Exigir que essa CPI não acabe em pizza e que os vereadores que estão aí, que estão demonstrando interesse, vão até o fim para apurar tudo o que aconteceu. Hoje, com a chegada dos vereadores, para nós é uma grande vitória. Esse tipo de situação está ocorrendo na Prosempa. Na sequência, os parlamentares que participam da CPI da Prosempa realizaram uma visita para conhecer melhor a empresa. Eles estiveram em vários setores: área financeira, de desenvolvimento tecnológico, de supervisão de telemática e sala cofre, onde são armazenados todos os dados de tecnologia de informação de Porto Alegre. Um dos pontos que a CPI vai investigar é por que foram gastos mais de 12 milhões de reais no local. Sala cofre, apesar de toda a tecnologia que tem ali, a gente sabe que a sala cofre, como tu falou, é a mais cara de todo o Brasil, né? Então a gente conseguiu visualizar onde foram colocados mais de 12 milhões de reais, que foi a sala cofre, né? Por fim, o último local vistoriado foi o Centro Integrado de Comando da capital. A gente pôde visualizar aquilo que a gente já sabe que tem alguns problemas, né? Por exemplo, o centro de comando que nós estamos aqui agora, aparecem notas fiscais em duplicidade das madeiras, né, das madeireiras. Então, a gente pode visualizar o que realmente foi feito. Essa foi a intenção da gente vir até aqui. Até agora, 63 pessoas já foram afastadas e 4 vão responder a processo administrativo disciplinar. Nós reputamos que a parte de investigação interna está concluída. Talvez a CPI ainda nos contribua para essa investigação, mas nós estamos hoje focados no futuro da empresa. Nossa intenção é demonstrar o serviço que a Prosempa executa para a cidade e temos o maior orgulho, a maior honra de receber os vereadores aqui e abrir as portas para a comunidade porto-alegrense. O governo entregou hoje na Assembleia Legislativa o orçamento do Estado para 2014. O documento prevê investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais, manutenção do índice de 12% dos recursos destinados para a saúde e a aplicação de 1 bilhão de reais para conceder 2 aumentos ao magistério. As despesas públicas totais são estimadas em 51 bilhões de reais. Os investimentos do governo do estado em 2014 serão de 2,4 bilhões de reais. 73% dos recursos irão para a saúde, educação, transporte, segurança pública e agricultura. O principal é dar conta da importância de nós mantermos os 12% na saúde, ampliar através das operações de crédito os recursos a serem disponibilizados na área da inclusão social, da infraestrutura e também na área da segurança. Manter os acordos, nós estamos prevendo na peça orçamentária 1 bilhão de reais para dar conta de 2 aumentos ao magistério do Estado, na busca de nós atendermos a reivindicação do piso, ampliar os recursos referentemente à participação cidadã consulta popular. Com o segundo campo, nós temos o voto direto, que reserva uma prioridade mínima de 165 milhões, e desde o ano passado nós estamos trabalhando com o campo das chamadas prioridades regionais. Até o final de outubro, o orçamento deverá ser votado na Assembleia. O deputado Pedro Westphalen avalia a peça orçamentária. Vem com algumas novidades positivas.
Uma delas que eu saliento é a destinação de 500 milhões para que os Coredes, que já têm a sua verba destinada pela votação da consulta popular, possa fazer investimentos na área de infraestrutura, que é um dos gargalos muito grandes, discutindo regionalmente aonde e como fazê-lo. Trabalhadores dos Correios fizeram hoje uma caminhada pelo centro de Porto Alegre e, em assembleia, decidiram manter a greve iniciada ontem. De acordo com o sindicato da categoria, 70% dos funcionários aderiram à paralisação. No entanto, a empresa contesta o número e afirma que apenas 14% dos trabalhadores estão parados. A concentração começou na metade da manhã em frente à Agência Central dos Correios, na rua Siqueira Campos. Os manifestantes saíram em caminhada na direção da Avenida Júlio de Castilhos. O retorno foi pela Voluntários da Pátria e Largo Glênio Pérez. De volta à frente da Agência Central da empresa, fizeram uma assembleia. A última proposta da direção dos Correios foi rejeitada e a greve mantida. Os trabalhadores têm uma pauta extensa, que inclui reajuste salarial, manutenção do plano de saúde da categoria e a realização de concurso para novas contratações. Hoje o Correio tem um déficit de 40 mil funcionários, no Rio Grande do Sul cerca de 5 mil funcionários, mais ou menos, que acaba acarretando para nós internamente uma sobrecarga absurda. Tem unidades que deveriam ter 30 carteiros, tem 20 carteiros, 15 carteiros. E para a população, a greve talvez atrase alguma coisa, mas o ano inteiro, por causa desse déficit, está chegando correspondência atrasada. A diretoria dos Correios afirma que os últimos 65 carteiros aprovados no concurso público de 2011 começaram a trabalhar hoje no estado. Além disso, uma nova seleção deve ser realizada no ano que vem, abrindo mais 350 vagas. Após vistoria realizada nesta tarde, o Corpo de Bombeiros liberou os 19 piquetes que haviam sido interditados no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Giovanni Tubino, disse que foram realizados pequenos ajustes para atender às normas de segurança. Veja a seguir. Movimentos sociais realizam protesto na capital, pedindo ao Conselho de Medicina apoio ao programa Mais Médicos. Movimentos sociais e entidades fizeram um protesto hoje na frente do Conselho Regional de Medicina em Porto Alegre. Eles pediram mais agilidade na liberação de registros para profissionais que vieram de fora do país para trabalhar no sistema público de saúde. O CREMERS garante que os processos seguem caminho normal. Os manifestantes receberam apoio nas ruas. O grupo interrompeu o trânsito na Avenida Princesa Isabel. Com faixas e carro de som, gritava palavras de ordem para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. A população que está aqui, os movimentos sociais, exigem que o CREMER abra suas portas e conceda o registro imediatamente para os médicos poderem atuar junto às populações mais carentes desse estado. Nós chegamos a oferecer até 20, 30 mil reais para um profissional ter uma dedicação de atendimento a uma população adscrita de 2 mil habitantes. Acho que é justo que faça essa manifestação. Se o governo não tem condições de contratar médico brasileiro, tem que contratar médico de fora. Moisés é brasileiro, cursou medicina em Cuba e atua hoje nos assentamentos do Movimento Sem Terra, na cidade de Santa Rita. De acordo com o médico, não há motivos para barrarem os registros. Teve uma missão brasileira do Ministério da Saúde, da Educação e um grupo de 37 reitores de universidades públicas brasileiras foram a Cuba em visita para analisar a grade curricular. E então se encontrou uma compatibilidade curricular que fica em torno de 90%. A entidade fechou as portas por medida de segurança. Segundo o CREMERS, 8 pedidos foram encaminhados e estão prontos para serem liberados. 24 permanecem em tramitação. Nós temos que saber aonde que esses médicos estão localizados, em que prefeituras e que lugares estão exatamente, porque o papel de fiscalização do Conselho ele continua, ele não foi eliminado. Eles estão, pela própria medida provisória, com a necessidade de ter um supervisor ou um tutor para supervisionar as atividades deles aonde eles estão, que é corresponsável, é um médico corresponsável, que deve ser um professor, um tutor.
E isso não foi enviado pela organização do próprio programa. A população que não tem atendimento adequado, por falta de aparelhamento, de hospitais, de leitos e também de profissionais da saúde, não só médicos, tem que ter. Ninguém discorda disso. Agora, a maneira que o governo está prometendo fazer isso agora nos pareceu que poderia ser mais profunda do que é. Saber se o orçamento aplicado na saúde é suficiente para atender a demanda da população foi um dos temas debatidos hoje pela Câmara Temática do Conselho de Desenvolvimento do Estado. A Secretaria de Planejamento informou aos integrantes do Conselhão que a destinação orçamentária para o setor neste ano deve atingir os 12% previstos na Constituição. Especialistas, representantes de entidades e órgãos do governo estadual discutiram o Pacto Gaúcho pela Saúde. O pacto não está concluído, o pacto está sendo construído e hoje é um momento importante. E certamente a saúde é dinâmica, então sempre vamos estar em reavaliações, em construções coletivas. E isso significa mais acesso, melhor qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós sabemos quais são os maiores gargalos e para isso nós estamos trabalhando na descentralização, com a regionalização, dentro da nova legislação, do decreto 7508, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde em 1990, foi regulada 20 anos depois. Isto certamente é uma das etapas. Nós estamos fazendo todo um diagnóstico e isto vai ser pactuado nas regiões. Os avanços e as limitações do Sistema Único de Saúde foram debatidos pelos conselheiros. O SUS é uma estrutura que eu diria é quase perfeita. A lei do SUS é perfeita. Ela cobre todas as necessidades da população, ela cobre todas as especialidades. O grande problema tem sido a implantação dessa lei do SUS. Ela esbarra em dois problemas. Primeiro, financiamento. Saúde é cara em todo mundo. O próprio Estados Unidos está com dificuldades de financiar a sua saúde. Então, em primeiro lugar, o financiamento. E o segundo lugar, a gestão. A gestão é um grande problema. Um país continental. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre reforçou o plano de contingência para a prevenção de infecções e controle de bactérias multiresistentes nos hospitais da capital. O encontro reuniu profissionais de saúde ligados às áreas de infectologia dos hospitais de Porto Alegre para reforçar a importância da execução de protocolos padrão, tanto no momento de identificação dos micro-organismos, tratamento e principalmente como prevenir as contaminações. A ideia do evento de hoje é trabalhar muito na linha do que está acontecendo no município de Porto Alegre, no próprio Rio Grande do Sul, com dados epidemiológicos e também as medidas de prevenção, até a própria aceitação dos profissionais de saúde pelas questões de lavagem de mãos, protocolos de higienização e, ao mesmo tempo, também falar sobre o uso racional dos antibióticos. Porto Alegre foi o primeiro local do Brasil a confirmar casos da NDM1. Considerada uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos. Ela exige um tipo de tratamento específico e pouco utilizado. Até agora foram registrados 11 casos em 4 hospitais da capital. O primeiro caso que foi descrito é um caso de setembro de 2012. Os demais casos todos são de 2013. Já foram identificados casos no Rio de Janeiro, 2 casos no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. E não temos notícias ainda de outros casos em outras cidades. Os registros não caracterizam epidemia, mas exigem que procedimentos de biossegurança e higiene sejam executados com rigidez. Que é um plano de contingência que não é pontual, ele é de rotina, ele é para sempre. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda no país de todos os lotes do medicamento Buprovil 20 mg devido ao não cumprimento de especificações técnicas. A Anvisa também determinou o recolhimento dos estoques do medicamento disponíveis no mercado brasileiro. O laboratório Multilab, responsável pelo produto, admitiu que durante a fabricação, alguns lotes apresentaram alteração no teor de princípio ativo. O remédio tem como base o ibuprofeno, utilizado na redução de dores e inflamações. Em Assembleia Geral realizada na capital gaúcha, os professores do estado decidiram hoje encerrar a greve da categoria, iniciada há 3 semanas. Professores da rede estadual lotaram o espaço coberto no Largo Zumbi dos Palmares, no centro da capital.
para votar: continuar com a greve ou suspender a paralisação. Eu sou a favor de continuar a greve. Por quê? Porque se nós sairmos agora, com que cara eu vou chegar segunda-feira em frente dos meus alunos, em que nós ensinamos todas essas coisas para eles, nem a metade daquilo que nós estamos lutando a gente conseguiu. Eu sou a favor da suspensão da greve, isso não significa que nós vamos parar a luta. Hoje, com um movimento amplo de estudantes, de professores e funcionários, nós ganhamos conquistas, tivemos conquistas políticas, e isso nós vamos avançar na nossa luta. Votação acirrada. E a maioria decidiu pelo fim da greve e o retorno às atividades escolares. Nós, na realidade, aprovamos aqui que a proposta do governo não responde às reivindicações da categoria, o conjunto das reivindicações da categoria, de que nós vamos suspender a greve, mas nós vamos continuar fazendo a luta. Aqui o que ficou aprovado é que nós vamos buscar toda a categoria para o próximo momento, fortalecidos, continuarmos a nossa luta e organizarmos o calendário da mobilização e o enfrentamento com o governo. O secretário estadual da Educação, José Clóvis, disse que as negociações entre governo e o comando de greve do CEPERS teriam andado mesmo sem a paralisação. Durante os anos que eu participei do movimento, do Conselho Geral do CEPERS, da diretoria do CEPERS, nós, quando tínhamos uma assembleia no Gigantinho com menos de 10 mil professores e tinha proposta de greve, a greve não saía. E, evidentemente que são assembleias que não representam o pensamento da ampla maioria dos professores, tanto é que a ampla maioria dos professores não aderiram à greve. Assista depois do intervalo. Justiça autoriza a demolição de casario histórico do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E depois de uma semana de calor intenso, hoje foi registrada a maior temperatura do inverno gaúcho. Os termômetros marcaram 37 graus e 3 décimos em Campo Bom. Aqui em Porto Alegre, a máxima foi de 35 graus e 3 décimos. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser este final de semana. Boa noite, Daiane. Boa noite. A frente fria que já provocou chuva no extremo sul continua avançando pelo território gaúcho amanhã. E há possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do sul e oeste. Mas na metade norte ainda faz bastante calor. Aumento de nebulosidade no decorrer do sábado na Grande Porto Alegre, mínima de 16 graus na capital. Em Rio Grande, no litoral sul, tempo chuvoso. A máxima não passa dos 16 graus. O sol brilha na região norte. Os termômetros marcam 28 graus em Passo Fundo. E a chuva chega à região central entre a tarde e a noite. Faz 18 graus pela manhã em Santa Maria. Dia de precipitações com períodos de melhora na fronteira oeste. Mínima de 12 e máxima de 19 graus em Itaqui. O domingo já amanhece com chuva no centro-sul e até à noite essa área de instabilidade deve chegar à região metropolitana e norte do estado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a demolição de 6 casarões construídos na década de 30 no bairro Moinhos de Vento, na capital. O projeto é antigo. Há 10 anos, uma liminar favorável ao Ministério Público do Estado impedia o projeto imobiliário na região. Basta olhar para eles e se vê que eles não têm nenhum valor estético ou histórico. Foram casas construídas originalmente para aluguel, com material de segunda mão, inclusive. Eu acho que o bairro precisa de uma renovação. Há muita gente com poder aquisitivo que gostaria de morar aqui e não encontra imóveis à disposição, porque quem tem não vende. E envelhecimento aqui não é uma coisa que se pode dizer que seja digna ou passível de admiração. É puramente envelhecimento e deterioração. Há uma associação organizada que defende a preservação. Nós trabalhamos com isso, nosso papel é defender sempre a preservação do patrimônio. Nós sempre consideramos que o patrimônio ele é uma riqueza, porque primeiro ele tem acumulado uma série de informações desde a sua construção, da habilidade de quem fez a sua história, como também ele integra a paisagem urbana, ou seja, ele não pertence ao seu proprietário, ele pertence a todos, é um olhar coletivo que faz disso um lugar diferenciado. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. Nós temos que agora verificar com o município
Na hipótese de a empresa renovar o pedido de licença demolitória, porque aquela licença caducou, então como é que vai ser o posicionamento do município, já que está tramitando esse pedido de avaliação? Eu, particularmente, penso que a Prefeitura vai suspender a concessão de licença demolitória, no caso, a renovação da licença, justamente para preservar que a comunidade possa ser ouvida. Que fosse em lojas, como era antigamente. Eu prefiro que saia algum prédio do que ficou abandono que está. Eu acho que não justifica o tombamento, mas com relação à área aqui, eu acho que não seria interessante construir um prédio aqui. Me consta que tem problemas de esgoto e outras coisas de natureza como... Uma experiência que une moradia e trabalho cooperativo de forma pioneira no país. Agora regularizado, um assento urbano na escadaria do viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, mostra as dificuldades e virtudes da autogestão de uma coletividade. Em 2005, durante o Fórum Social Mundial, o movimento Utopia e Luta ocupou um prédio público que pertencia ao Instituto Nacional de Seguridade Social, no Centro Histórico de Porto Alegre. Vazio e sem função social, agora o edifício com 42 apartamentos tornou-se um assentamento urbano regularizado e as famílias vivem em sistema cooperativo. Que anterior a esse processo não existiam e se sente totalmente honrado por isso e por haver participado e haver aprendido todos estes anos para poder multiplicar em outros territórios. E por el outro lado, há uma grande frustração, tá? E um sentimento meio assim que uno não pode compreender muito, porque de 286, 87 prédios que nós reivindicamos quando ocupamos este prédio aqui, até agora ha sido o único. O prédio situado nas escadarias do viaduto Otávio Rocha foi revitalizado pelo programa Crédito Solidário da Caixa e do Ministério das Cidades. A obra, nos 9 andares, durou 2 anos. Edgar foi um dos que fez o financiamento. Por mês, paga R$ 90 para ser proprietário do JK de 25 metros quadrados. Para viver no local, ele ainda tem despesas de condomínio, luz e gás. Eu já vinha de um processo coletivo, né? O Nós Aqui Outra Vez é um grupo que trabalha nesse sentido, né? Em que todos contribuem, mas aqui num projeto social em que tu está convivendo com pessoas de diferentes tendências ideológicas e, sei lá, de histórias de vidas diferentes, né? Nesse momento hoje é um marco na minha vida. Quais foram os critérios para participar do projeto? Era ter a bondade nesse momento, agora estamos mais organizados que antes, não? Já com esse aprendizado de todos estes anos. Foram critérios primários, tá? Ou seja, não tiveram grande profundidade por o tempo que tínhamos e a falta de experiência. Tá? Pero foram critérios não só dados por a necessidade da moradia, sino também por a pessoa ter aquela bondade de se integrar a um projeto de vida, tá? Que vai contar com um projeto também como consequência de moradia. Além de residir no local, os moradores também têm um espaço para cultivar hortaliças. Aqui, eles aprendem oficinas como cultivá-las no próprio terraço do prédio. Na horta são produzidos por mês 500 pés de alface e outros 500 de rúcula, entre outras culturas. Cerca de 90 moradores dividem a lavanderia e podem trabalhar em atividades na padaria, serigrafia e costura. Do valor que se arrecadou, se tira insumos, se emitiu nota fiscal, o valor dos impostos e o restante é dividido pelas pessoas que trabalharam dentro daquele projeto. Um exemplo. A gente faz muito coffee break, fazemos coquetéis para os sindicatos, tudo muito suado, mas ao mesmo tempo tu não tem um patrão, tu tem os teus horários livres, tu te autogere. Nós encerramos hoje com imagens do espetáculo realizado pelo grupo de teatro Falos e Estercos no Arroio Dilúvio, que chamou a atenção dos moradores da capital no final desta tarde. A performance fez parte da programação do Porto Alegre em Cena e teve como objetivo valorizar o arroio como espaço de convivência.
A matéria sobre o espetáculo será exibida na próxima segunda-feira no programa Estação Cultura, que começa às 1:45 da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12:30. Nós voltamos na segunda às 7:30 da noite. Uma boa noite para você. Um bom final de semana e até segunda-feira.